Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Trias Podcast. E hoje vamos falar sobre como a coragem de mudar pode transformar nossas carreiras e, o mais importante, a nossa relação com o trabalho e com quem impactamos. Então, hoje o episódio promete. Você que está nos assistindo já curte esse vídeo, compartilha com mais empresários para que elas possam ser impactadas por todo o conteúdo entregue aqui hoje. Meu nome é Priscila Laje, estou ao lado da minha sócia Fábio Geminiani. Somos hosts do Trias Podcast, podcast que traz histórias de empresários e empreendedoras que vivem o empreendedorismo real e traz os seus desafios como forma de motivá-las nessa caminhada na jornada do empreendedorismo. E hoje temos o prazer de receber duas mulheres inspiradoras. Ana Cláudia Cavalcante, empresária, mãe de 3 princesas, psicóloga que transformou sua clínica em um método inovador de conexão emocional. Ana, seja muito bem-vinda ao Trias Podcast. Pode se apresentar. É um prazer estar aqui. Sou Ana, sou psicóloga e venho falar um pouquinho também sobre como foi essa transformação, de carreira. Comecei, com direito, depois fui passando pelas artes e agora me encontro com a psicanálise e com o método Hemolink. Seja muito bem-vinda, Ana. Obrigada. E ao lado da Ana, Isabela Consoli, coach de liderança, empresária, mãe do Nicolas, mentora de mulheres em transição de carreira, que ao abraçar as mudanças encontrou novos caminhos para alcançar e impactar pessoas. Isabela, seja muito bem-vinda ao Trias Podcast. Pode se apresentar. Obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Sou Isabela, eu fiz uma transição de carreira em 2017. Eu trabalhava no corporativo, com recursos humanos. E a partir de uma demissão inesperada, tudo mudou na minha vida. E aí fui repensar a minha trajetória profissional toda, o que eu queria para o meu futuro. E comecei a atuar como psicóloga clínica naquela época e coach de carreira e liderança. E de 7 anos para cá, eu estou trabalhando como coach executiva. Hoje eu dou treinamentos para liderança no mundo todo. E estou atuando aí globalmente hoje. Muito feliz com a minha escolha. Muito bom. Ana, você falou que passou por várias transições, né? Você foi advogada. Atuou como advogada, chegou a atuar? Um pouco, sim. E aí fez artes cênicas. E como que foi o início da sua carreira como psicóloga? Então, eu fiz toda essa transição, para artes cênicas, porque eu queria me descobrir, saber o que realmente eu gostava de fazer. Eu era muito tímida também, então me ajudou muito. Eu fiz curso de teatro, curso de televisão, por incrível que pareça. É mesmo, que legal. E a partir das personagens, eu percebi que eu estava mais interessada no que havia por trás das falas. Então, fazer aquela montagem da personagem era muito mais importante para mim do que realmente estar ali. Eu gostava também de estar no palco, principalmente do teatro, mas remontar. O que será que essa pessoa viveu para falar aquele bom dia naquela intenção? E aí eu fui percebendo que, de repente, o meu interesse estava muito mais nas histórias, nas narrativas ali por trás, do que no próprio espetáculo, vamos dizer assim. Nossa, que interessante. E eu comecei a fazer a psicologia a partir daí. E não conhecia a psicanálise, conhecia assim, eu ouvia falar um pouco. E lá para o final do curso, eu comecei a estudar, comecei a ver e falei, nossa, realmente existe um lugar no mundo que consegue que eu consigo me encaixar. E aí comecei a estudar e a partir daí comecei a clínica e estou até hoje fazendo a prática, praticando Sim. a psicanálise. Sim. E você começou aí você foi atendendo, sessões. E como que foi que você decidiu inovar na parte da Hemolink? Bom, porque é um pouco diferente, assim, diferente. Você atender o paciente ali individualmente. Totalmente diferente, né? Completamente para diferente. gerar inovar agora. Bom, eu passei por alguns períodos, assim, familiares desafiadores. E assim eu consegui ter força para perceber o quanto que eu sentia falta
de mais um apoio para dar para minha família, para as minhas filhas, né? Eu tenho uma filha de 6, 5 e 2. Então, assim, e nessa época, né, as crianças recebem muitas pulseirinhas, né? Para fazer ali artesanato e tudo mais. E aquilo foi me chegando pelo dia a dia, pela vivência mesmo de família. E a minha filha, eu precisava passar alguns conceitos para ela sobre amizade, né? Sobre relacionamentos, sobre respeito. E foi me dando na criatividade mesmo, assim, associativamente, eu fui criando algumas simbologias para falar com ela. E dei a pulseira para ela, explicando o que aquilo representava, como um sistema, como é que as pedrinhas se relacionam, e cada pedrinha era diferente, né? Porque as pedras eram naturais. Aí eu comecei a criar. E ela foi com aquela pulseira para a escola e assim começou. E eu percebi, poxa, isso aqui é muito importante e tem um efeito, né, muito grande para as famílias, porque se eu conseguir mostrar alguma coisa para os pais que eles possam passar para os filhos, isso vai ajudar muito. De maneira prática, né? De maneira prática, sem ser só aquela coisa de né? ficar pensando e refletindo, né? Tem uma E fui fazendo as alegorias, né? As metáforas sobre pedras e composição geológica, e fui estudando isso, percebendo, né, elementos químicos, como gatilhos e tudo mais, para você poder chegar para o seu filho e falar, olha, como essa pulseira aqui, como é que ela fica presa? Ela tem um nó. O que o nó significa no sistema, né? No sistema de relações? Quem são esses indivíduos aqui? E aí você vai nomeando e explicando, e ali tem várias simbologias que eu trago, e os pais vão aprendendo, que tem o efeito da criança levar consigo a pulseira, que traz uma explicação dos pais, né? Emocional, uma questão não só das emoções, mas de relacionamentos e tudo mais. Então, por aí, pelas minhas filhas. E é algo que a gente que é mãe, né? A gente passa muito por isso. Muitas vezes a gente não sabe situações de como lidar, como explicar, como conversar. Então, se você tem Já falei para Ana que eu estou doida pelo lançamento logo dela, que eu estou doida para adquirir. Porque poder ter algo ali material, né, lúdica, onde a criança você vai conversar e aí você vai ter ali alguma coisa para você explicar, é muito legal. Acho que até dá uma tranquilidade, uma facilidade, porque você não está só aprofundando nada com a criança, você está meio que brincando, assim, né? Brincando, é lúdico, né? E eu também, como eu falei aqui, eu também estudei um pouco de desenho, né? Das artes, né? Visuais. Ah, sim. E aí, a partir daí também eu comecei a ilustrar os livrinhos, né? Fazer livros de história, como essas pedras seriam os heróis, para criança poder também já ter um pouco mais de visualização da personagem e carregar consigo para a escola ou para qualquer lugar, o que facilita muitas coisas, se der certo, né? Se tudo for certinho, assim, e a criança... Porque tem criança que pode demorar mais um pouco, mas o sentido ali, com todas as teorias, está tudo... Muito bom. E dentro de uma vivência sua dentro de casa, você conseguiu criar um método, né? Que você utiliza também dentro do seu consultório, a partir dessa conexão emocional, né? Também. Sim, pode ser usado por terapeutas, né? Existe também essa área na escola, né? Pode ser usado. Também. É porque eu já quero ir. Pra quem é mãe... 1 ano e meio. Então, é maravilhoso. E é legal, porque eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando a gente pensa em psicóloga, terapeuta, enfim, há uma sensação pra gente que não é, pelo menos eu, não sei se você tem isso, de que vocês sabem lidar com tudo, com muita facilidade, assim, né? Acontece algo com vocês, né? As duas são da área. E aí eu achei interessante, porque você estava passando por situações ali, com certeza, com a sua experiência, você devia estar já, né, criando ali, enfim, coisas para resolver da forma como você já é o profissional da área, de lidar ali com a situação com suas filhas, mas aí você pensou, não, mas eu preciso, né, precisa ter algo... Enfim, diferente, achei legal, porque às vezes a gente acha que vocês têm facilidade para, né? Acontece, não, só você também é psicóloga, mas também é mãe, mas né? Como mãe, é pessoa, né? A gente sente tudo igual, e quando é com a gente é sempre diferente. Né? Assim, uma coisa é a gente tratar o externo, outra coisa, a gente precisa também ser tratada, né? Exato.
Sim. E legal, né, que a gente tá com, apesar de 2 psicólogas, né, mas que se encontraram em caminhos diferentes, né? E isso que eu falo muito sobre o empreender, né? Que o empreendedorismo não é só você ter um CNPJ, ou hoje no digital você ter um arroba no Instagram. É a mentalidade, né? A Ana conseguiu transformar, né, aquela situação dela de mãe em um método que ela podia ajudar mais gente também dentro da psicologia. E a Isabela, né, depois de ter vindo aí de uma trajetória dentro do corporativo, usou a demissão, como você disse, né, inesperada, para se reinventar. Como é que foi, Isabela, sair desse lugar do corporativo para trazer para o seu empreender, olhar para a Isabela agora como empreendedora no meio dessa situação da demissão mesmo, por exemplo? Eu falo que a demissão, ela foi o melhor pesadelo que eu já vivi, porque foi a demissão que me trouxe a liberdade que eu tenho hoje, assim. Eu sou fã de carteirinha, eu sei que não é para todo mundo, né? Mas assim, eu sou fã da vida de autônoma, da vida de empresária, né? Porque eu acho que eu trabalhava em banco, né? E aí no banco que eu trabalhava, eles falavam muito sobre meritocracia. E aí, eu acho que quando a gente está num ambiente assim corporativo, a meritocracia, ela vem de uma pessoa, o seu chefe, que decide se vai te dar o mérito ou não, né? E aí eu falo que hoje eu vivo a real meritocracia, porque na verdade hoje eu tenho vários chefes que são todos os meus clientes, né? Sim. Então, assim, se eles estão me dando feedback bom, positivo, eu sei que eu estou sendo reconhecida e eu sei que isso tudo é por mérito meu. Uhum. Então, eu falo que eu vivo a real meritocracia, assim. E a minha demissão foi realmente um ponto de virada aí na minha vida. Foi bem importante para mim, foi muito difícil na época. E eu falo muito sobre isso também, sobre demissão, porque a demissão, ela imagina, a sua expulsão de um ambiente que você vive. E nós, como seres humanos, a gente precisa estar convivendo a gente precisa estar em grupo, né? Exato. Primitivamente, se a gente estivesse sozinho, né, o homem das cavernas que ficava sozinho, ele não sobrevivia. Então, assim, a sensação de expulsão de um grupo é a sensação de quase morte, né? Então, assim, a gente fica envergonhada, se sente humilhada e tal. Então, é uma experiência muito ruim. Eu trabalho muito isso com clientes meus, né? Atualmente. E eu falo muito isso, a gente tem que viver o luto, né? Daquela expulsão, é uma perda, né? Então, de fato a vivência de um luto. Então, a pessoa precisa se permitir processar aquilo para depois tomar aí o próximo passo, que é realmente começar a olhar para dentro, para começar a pensar no movimento de carreira, no movimento de vida, porque não dá para a gente separar a carreira de vida. Né? A gente tem que sempre pensar na nossa carreira vinculado a qual é a vida que eu quero ter, né? Então, a carreira, ela tá dentro da nossa vida, faz parte disso. Então, mas assim, só depois que a gente vive o luto que a gente pode efetivamente começar a pensar na nossa vida e quais são os próximos passos que a gente tomaria. E você falou uma coisa muito legal, né? Que é olhar para dentro, né? Que eu acho que com a gente, esse processo, né? De autoconhecimento, de entender o que a gente quer, para onde a gente vai, numa situação dessa fez todo sentido, né? Quando você escolheu atuar com essa parte de coach, de empresas, né? De treinamentos, foi uma coisa que veio, assim, do nada na sua cabeça? Ou você já se sentia atraída por essa área? Como é que foi? Eu já trabalhava com treinamento e desenvolvimento lá, né, no banco. E então lá eu já tinha tido meu primeiro contato com mentoria e com coaching. Então eu dava treinamentos para formação de mentores a partir de técnicas de coaching lá no banco. E aí, quando eu saí, depois desse tempo processando ali, eu entendi que eu queria ir para a área clínica, eu não quis perder o meu pezinho ali no corporativo. Então, como eu já tinha tido experiência com coaching, com treinamento de pessoas,
eu quis ficar com esses pilares, né? Eu comecei também... Tinha 3 pilares na época, que era... O terceiro era orientação profissional para adolescentes, que eu... E aí, enfim, em certo momento eu tive que deixar este pilar de lado para focar na psicoterapia e no coaching. Mas, assim, eu tive que fazer terapia, né? Muita terapia, para olhar para dentro. É muito importante, porque o que acontece com a gente? A gente vive uma vida que a gente está só olhando, só querendo saber como que a gente pode agradar os outros. Né? A gente olha para fora e fica assim, como que eu posso ser validada? Como que eu posso ser reconhecida? O que eu tenho que fazer agora para, né, ser reconhecida pelo meu chefe ou família, né? Pela minha família. Só que a gente esquece de se conectar realmente com a gente. E o que a gente quer de verdade, e né? se Não o que o outro perguntar. espera. Talvez, Exatamente. Né? E aí, nesse movimento de estar... E assim, são muitas pessoas, né? Agradar todo mundo... Impossível. É impossível. Então, a gente vive, assim, correndo atrás do rabo, né? Porque... Então, assim, é muito mais fácil a gente olhar pra dentro. É muito mais fácil, né? Mas mais assim... ou menos, mas vamos agradar uma pessoa, né? Que é você. Então, olha, entende o que você realmente quer e tal. E aí faz um plano e go for it, né? E foi isso que eu fiz. Exatamente, né? Olhar pra dentro. E às vezes a gente esquece, né? A gente tá aqui dentro da gente, né? E aí a gente tá ouvindo e olhando pra tudo ao nosso redor. E é muito interessante a história de vocês duas também, porque a gente percebe que o quê? Que a gente pode se reinventar, né? Então, a Ana, a primeira graduação foi Direito, depois passou pelo processo da arte, onde foi necessário, né, nesse processo... Nossa, eu gosto de psicologia. E foi pra psicologia onde se encontrou. E dentro da psicologia, né, vocês se encontraram em caminhos diferentes. E esse processo, né, de olhar pra dentro, de se autoconhecer, entender aonde eu quero ir, pra onde eu vou, muitas pessoas esquecem disso. E aí acaba vivendo uma vida, né, que quando vai olhar, tipo, viveu em função do que o pai queria, do que a mãe queria, do que, né, o marido queria, enfim. É porque muitas vezes a vida vai levando a gente para situações que você, quando vê, tu tá no automático, e tu tá vivendo, e tu tá fazendo escolhas que você nem sabe se tu quer aquilo, mas quando tu vê, tu tá ali. Porque você naquela situação. Você nasce dentro de um discurso que já existe. Né? Exatamente. Você nasce ali com o seu nome dado, com o seu time de futebol, com tudo. Então, assim, você se reconhece a partir do outro, né? Exato. Só que as pessoas... Quase que é impossível você se diferenciar do outro. Porque quem é o outro, né? O outro é todo esse discurso que a gente chega, né? Mas você precisa trazer umas limitações, né? Quem sou eu? Onde é que eu estou? Onde está o meu desejo, né? Falando de psicanálise. Sim. Então, acho que é um pouco disso, né? O que é o meu desejo, né? Mesmo se referenciado pelo outro. Mas o que é meu disso, desse discurso todo, o que faz sentido para mim, né? Qual é o meu fio da meada? Onde é que eu... E muitas vezes é difícil a gente conseguir separar o que é o meu desejo e o que é aquilo que colocaram para mim como ideal ou certo. E às vezes é difícil conseguir parar, né, enxergar. Não, mas eu acho que eu faço isso há muito tempo porque... o meu pai, ou minha mãe, ou enfim, ou o meu ambiente disse que era assim que tinha que ser. Né? Então, até você perceber, por isso que o autoconhecimento, né, hoje em dia, né, está cada vez mais forte, né? Hoje em dia, a nossa geração está tendo essa oportunidade de olhar mais para dentro. As coisas que há um tempo atrás não tinha isso, né? Tempo atrás as pessoas não, pelo menos assim, a geração dos meus pais, hoje a gente falava de autoconhecimento, né? Hoje a gente mais, tem acesso a muita coisa, né? Então a gente consegue se informar mais e perceber e fazer grupos, né? Eu sou do hip hop, sei lá. Eu sou, né? Você vê as pessoas que estão ali se achando, né? Se encontrando dentro dos nichos, e aí você vai, aqui é que eu pertenço, legal, e que é diferente do que era da família, né? Então você sabe um pouco do que você gosta, ainda assim você está referenciada pelo outro, né? Mas não é mais aquele familiar. Muito bom, muito bom. E a gente está em constante transformação, né? A gente está se transformando diariamente o tempo todo, então... as nossas escolhas, elas têm que refletir essa transformação, né? A gente vive
mudando os nossos valores, né? Então, o que eu valorizo hoje não é a mesma coisa que eu valorizava há 10 anos. Então, assim, as nossas motivações mudam e a gente tem que ter consciência disso, né? Senão a gente vive uma vida cheia de incômodo, né? Passando por cima dos nossos próprios desejos e vontades e motivações. Exato. E a velocidade, né, com que isso muda, né? Você falou assim, há 10 anos atrás, mas hoje a gente tem tanto acesso, né, vamos dizer, ao consumo, né? Você tem tanto acesso a tantas coisas que às vezes você muda mais rápido do que você do que a gente biologicamente está preparado. Aí entra o tédio, né? Aí entra uma série de coisas, porque nada mais te satisfaz também, né? Então, essa constante mudança que você falou também me remete a um pouco dos limites que a gente tem que ter, que a gente tem que se estruturar, né? Para saber o que é meu, até onde vai. Não dá para eu ter tudo que estão me oferecendo. Exatamente. Então, acho que é muito isso que você falou. E você trouxe na parte do acesso, né? Hoje a gente tem muito acesso. Eu lembro que quando eu fui fazer faculdade lá em 2009, que eu entrei para a faculdade, eu sou de Araruama, né, interior. Lá em Araruama só tinha uma faculdade que só tinha administração, eu não queria fazer administração. Aí eu tinha que ir para outra cidade, que era Cabo Frio, que só tinha 2 faculdades que só tinha curso de fisioterapia, direito, serviço social, administração e educação física. Aí eu pensei, direito era até o meu sonho, mas eu não tinha grana para direito. Aí eu falei, bom, direito eu não posso, fisioterapia eu não quero, educação física administração também não me sobrou serviço social, ou seja, eu fiz serviço social porque era o que dava ali na questão financeira e o que eu tinha de acesso, né? Hoje não, hoje lá já tem engenharia, hoje já tem a EAD, online. Naquela época não era tão impulsionado como é hoje, e aí eu acordava às 6 horas da manhã, trabalhava até às 18 e ia para outra cidade, chegava em casa meia-noite, essa era a minha rotina. Por quê? Porque o meu acesso era limitado. Hoje não, hoje minhas primas, meus filhos dos meus primos que estão lá têm acesso a muita informação. Pessoas, né, dizem, não, hoje tem medicina lá. Então, enfim, é isso que você falou, é esse acesso, mas eu acho que também tomar essa medida de o que é meu, né, dentro desse acesso todo, né? E para vocês, quais foram as maiores inseguranças na trajetória de vocês e como conseguiram superá-las aí dentro da trajetória? Bom, para mim, eu morria de medo da instabilidade financeira. Morria de medo. Porque é aquilo, né? Quando a gente trabalha no ambiente corporativo, a gente recebe mensalmente um salário. Caça chuva, caça sol. Eu falo que é a falsa estabilidade, né? Sim. Porque é isso, eu perdi o meu do dia para noite. Eu não imaginava que eu ia ser demitida e simplesmente no mês seguinte eu já não tinha aquilo. E aí é muito difícil você sair de uma mentalidade de CLT que você recebe, né? Que você tem os benefícios e tal. Então tem essa estabilidade, para iniciar uma carreira ganhando R$0. Né? Então, assim, você não começa eu não falo que a gente começa do zero de experiência, mas a gente começa efetivamente ganhando R$0. E aí, isso para mim era muito difícil. Então, eu tive que trabalhar muito isso para conseguir, de fato, seguir no que eu queria. Então, de vez em quando, eu ainda olhava o LinkedIn para ver se tinha uma vaga ali, mas eu me mantive firme. E hoje, graças a Deus, eu falo, nossa, meu Deus, muito obrigada. Porque hoje, o que para mim é a real estabilidade? Eu ter vários clientes, eu tenho várias fontes de renda. Então, assim, não vai ser todo mundo que pode do dia pra noite me demitir. De uma vez. Uma vez não. Vou ser cancelada pelos meus clientes. É meio improvável, né? Mas, então assim, eu acho que isso sim é estabilidade. Então, assim, pra mim, pegou mesmo a instabilidade. E eu acho que a estabilidade no empreendedorismo é muito também porque só depende da gente, né? Então, assim, por mais que seja, às vezes, um pouco assustador, porque você, no início, é tudo, mas é só você, assim, só depende de mim. Eu acordar, eu fazer o que precisa ser feito, eu correr atrás, eu ir atrás de cliente, prospectar, enfim.
Então, assim, tem esse lado. Eu não dependo de ninguém. Aí depende da nossa garra de correr atrás e fazer, né? E sabe o que eu percebo, assim, trabalhando com... Eu tenho uma mentoria de carreira, né? Chamada Mentoria Waves. E aí, eu percebo que as minhas mentoradas que já têm uma autoconfiança, elas conseguem seguir, sabe? Tem pessoas, elas conseguem seguir com uma transição de carreira para um movimento autônomo, sabe? Porque tem gente que não acredita que vai conseguir, sabe? Que vai fazer e tal. E aí a gente tem que resgatar na história dessa pessoa o que ela já conseguiu, sabe? O que ela já conseguiu fazer na vida dela para mostrar para ela. Ela é capaz. Querida, você tem força pra caramba. Vai que dá. Então, assim, eu acho que a base também de tudo isso tem que ser a autoconfiança. Sim. Você tem que acreditar. Concordo. Você, E Ana? Não, então, eu acho que a minha resposta é a autoconfiança, porque foi o meu maior desafio realmente perceber que eu poderia fazer esse movimento de trazer as minhas ideias, a minha criatividade, os meus estudos, a técnica, a vivência familiar e acreditar que fazia sentido. Sim. Isso é muito difícil, porque, como você disse, eu faço tudo, né? Desde fazer a própria pulseira até a ilustração, a criação das metáforas, o curso gravado para os pais. Então, assim, é muita coisa e só depende de mim. E depende que eu consiga todo dia estar apresentando alguma evolução. Se eu ficar na cama, coisa que não acontece, até porque eu tenho 3 filhos. Mãe de 3, é possível. Pois nada vai acontecer, tudo depende de mim, desde de aprovação, né, de pessoas que, claro que eu tenho, né, pessoas que me ajudam, no geral, com internet, essas coisas, com site, mas eu tentei também fazer o site sozinha e não deu resultado, né, obviamente, mas eu fui lá e fiz o site. Eu não sabia por onde começar. O que é um site? Fui lá, agora eu estou fazendo o app sozinha, e daqui a pouco eu sei que eu vou ter que pedir ajuda, mas eu tenho que tentar desbravar de alguma forma e ter essa autoconfiança de que deixa eu ver o que é isso aqui, deixa eu tentar mais um pouquinho, vou, né? Então, para mim, realmente, a autoconfiança é o que foi a diferença, assim, que eu, pelo autoconhecimento, tirar autoconfiança para conseguir. Para conseguir, né? Hoje, pelo Emolic, né? Que é o seu método. E você consegue fazer muito em casa também com as minas, né? Então, tipo, já foi ali que você nasceu, né? Que desenvolveu. E com elas, assim, como é que é a sua relação com elas no Emolic? Então, o Emolic é muito específico, né? Porque eu já sou psicóloga, trabalho com a clínica, então, para mim, eu estou o tempo todo vivendo todos os conceitos 24 horas do dia. Então, eu não imagino que os pais vão estar fazendo isso. Mas, para mim, é muito, muito tranquilo e para elas também, porque o ambiente já é pautado dentro do que eu acredito. Então, a cada questão eu trago, porque eu já sei as alegorias e eu converso com elas, elas não viram tudo ao mesmo tempo. Elas vão vendo aos poucos, porque é um processo, né? É uma conexão que eu quero gerar com elas de confiança. O ambiente não é o ambiente de paredes, né? 4 paredes, é o ambiente ali, dentro daquela distância entre pai, filho. Esse é o ambiente que eu quero que seja construído com elas, comigo, né? E aí eu falo, poxa, você quer a pulseirinha da coragem hoje? Tá difícil? Aí às vezes não querem se separar de mim. Tá, se você levar a pulseirinha que representa a mamãe, né? Que é da maternidade. É lindo demais. Que é a pérola, que é feita com a concha. Então, assim, isso aqui você leva, é um pedacinho da mamãe, né? Você consegue? Ai, que legal. Aí já muda também aquela coisa de separação, né? E quando elas estão numa situação que tem que decidir alguma coisa, tá usando lá uma pulseirinha, seja quaisquer uma delas, né? Ela vai parar 2 vezes, porque tá aqui, tá visível.
é um toque e é uma pedra natural, né? Então tem toda a sensibilidade, a energia, tudo que, né, assim, a textura. Sim. E tudo é levado em consideração dentro dos conceitos que eu Sim. fiz, né? Muito legal. É muito legal. Isabela, até ela falando agora, né? Lembrando, né? Você também tem um filho de um ano, né? 1 ano e 4 4 meses. meses. E aí os desafios, né? Acho que o Emolic vai te ajudar bastante nesses desafios do empreender, né? E o maternar. O que você traz aí de maiores desafios? Gente, Não é fácil. culpa atrás de culpa. Se eu tô trabalhando muito, eu tenho culpa porque não tô com ele. Se eu tô muito com ele, eu sinto culpa Que tem um monte de porque coisa pra resolver e não tô vai. trabalhando pouco. Então, assim, eu acho que, na verdade, o maior desafio é você saber distribuir bem o seu tempo. E você tá bem com isso, sabe? Aham. Mas acho Eu acho que eu acho que nada apaga também um pouco da liberdade, né? Porque é aquilo que a gente falou, a gente depende da gente, o nosso empreender, né? Depende da gente estar ali fazendo e tal. Mas você é dona do seu tempo, né? Então, Facilita. é a escola, que se você tiver aqui num evento, não tá presa ali, né? Isso com certeza, assim, graças a Deus hoje, como autônoma. Uhum. Mesmo que você tem que trabalhar mais tarde, mas ali você tá. Exatamente, assim, eu faço o meu horário. Exato. Então, é muito mais fácil, né? Eu trabalho de casa, então, assim, eu tô presente ali com ele diariamente, né? Mas, assim, às vezes, quero ficar um pouquinho mais com ele, tem que voltar e tal. Tem que atender, tem que trabalhar, né? Sim. Fazer o quê? O que eu ia falar que eu também acho que tem fases. Então, acontece que às vezes, pelo menos comigo, tem fases que tá mais corrida. É uma semana que, reunião, né? Aula de comunidade, vai até a noite, isso aqui. Então, tem uma semana que às vezes vai ser mais corrida, que eu não vou conseguir, que meu marido tem que levar ele pro futebol, para as coisas que normalmente eu gosto de levar. Mas vai ter uma semana que aí eu vou, não, essa semana já tá mais tranquila, então eu vou dar atenção maior, né? Que eu não dei semana passada. A gente tem que ter, acho que essa consciência de ter esse equilíbrio, de a gente não se cobrar, mas que vão ter dias que vai ser mais difícil de dar atenção e tudo bem, porque aquele momento o trabalho precisa de mais atenção e vice-versa, né? Eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que faz parte, né? Uma coisa que me ajuda muito, e é uma coisa que eu direciono muito as minhas clientes a fazerem, é terem clareza sobre os próprios valores, né? Que é basicamente o que elas valorizam, né? O que é importante para elas. Então, assim, a coisa mais importante para mim hoje é minha família, né? Minha saúde, né? Saúde, na verdade, saúde tem que estar em primeiro lugar, porque se a gente não tiver saúde, a gente não consegue nada, né? Depois, minha família, depois, meu trabalho. Então, assim, se a gente tem consciência do que é importante, a gente consegue dividir o nosso tempo do dia, conforme o que é importante pra gente, né? E aí a gente se sente menos culpada. Mas é uma constante, né? A gente tem que ficar fazendo isso diariamente. E se relembrando do que é realmente importante e tal, pra fazer os ajustes necessários, porque o nosso tempo diário, ele é limitado, né? Temos 24 horas, ponto. Né? E como que a gente divide isso... aí é com a gente. Isso aí. E você, Ana? Tá. Como é que é a pergunta? Não, os desafios. Você é mãe de 3. São 2 consultórios, Ana, que você atende? Eu atendo no Leblon e na Barra da Tijuca. Mas atendo online também. Então, assim... Bom, falando aqui sobre a culpa, né? Que é uma coisa que as pessoas... Já ouvi uma pessoa falar, que isso? Não pode falar isso só porque a mãe virou culpada. E eu achei ela muito leviana com essas coisas, sabe? Não pode ser assim. E realmente não pode ser. Mas, assim, existe, né? Existe porque você é mulher. Né? O homem está trabalhando já na primeira semana que o neném nasceu. A gente não, a gente tá ali, ó, a gente dá o nosso corpo, a gente é uma incubadora, a gente dá todas os nossos, né, as nossas questões ali pro filho. E depois, quando você
precisa voltar para o trabalho, né? Você tem uma licença, Sim. e depois você volta. Como é que essa culpa não vai acontecer? Só que a gente tem que lembrar que, para dar o exemplo para as nossas crianças, a gente precisa ser um exemplo, né? E um exemplo não é só o trabalho, mas saber quais são os seus hobbies, saber o que te motiva, para as suas crianças também serem inspiradas por isso. Uma mãe que também fica em casa e esquece o seu lado ser humano, mulher, contribuidora para a sociedade de alguma forma, né? Porque se a gente está trabalhando, a gente está contribuindo, a gente está inserida na sociedade, né? Então, esses pensamentos foram os que mais me deram força para realmente conseguir estar todos os dias ali maternando e entender que a minha maternagem também faz parte o meu trabalho faz parte da minha maternagem. Inclusive, eu botei, né? Olha só, a culpa é tão grande, né? Que eu vou trabalhar com o quê? Vamos saber como é que cria filho, né? Vamos saber disso. Mas assim, então, quem sou eu para falar, né? Mas eu usei do que eu podia para integrar, claro, mas sabendo que o mais importante para as minhas filhas é me ver motivada, é me ver ali, né, concentrada em alguma coisa. Para mim, claro que eu não vou deixar negligenciar uma criança, não é isso. Mas às vezes tá com o pai, a gente se sente culpada. Tá com a avó, a gente fica nervosa. Tá com uma babá, a gente fica, né? Poxa, tá lá. Mas não, elas estão sendo cuidadas. A gente não deixa. É difícil você ver uma mãe que vai deixar um filho assim, ó. Tem gente que deixa até, mas é difícil. Então, na maioria das vezes, é assim que eu penso. Não, agora é o meu momento. E assim, com a minha filha de 2 anos, e eu dou limite. Olha, agora a mamãe vai trabalhar. Né? E ela fica meio assim, às vezes bate na porta, né? Tô atendendo, bate na porta. Meu coração dói, mas assim, tá cuidada, tá ali, tem um adulto com ela do outro lado da porta, né? Então, é assim que eu lido com essas questões de maternagem. Isso é perfeito. A gente estar bem. Quando a gente está bem, a gente vai transmitir isso para os nossos filhos, não tem jeito. E, além disso, também temos que dar um pouco de falta. Você imagina você estar com a mãe o tempo todo ali na cabeça, te guiando, que a gente elogia, não deixa evoluir, a gente critica, mas a gente está de olho o tempo todo, porque a gente foi feita para isso. Mas a gente tem que dar uma falta. Eles precisam crescer também nesse período que a gente não está, que a gente desaparece, né? Então, é importante para a formação deles, né? Para eles não ficarem porque muito acaba ansiosos. Que a gente, mãe, acaba pensando só... A gente está pensando neles, mas nesse ponto que você falou, acho que eu nunca parei para pensar, porque sempre pensa nisso, na nossa culpa, em como eu vou estar, em a falta que ele vai ter, né? Mas não... Será que isso é importante, né? A falta é saudável. A falta da falta causa ansiedade. Nesse sentido. Nesse sentido, muito bom. E tem outra coisa também, né? Quando a mãe e o filho têm uma relação muito simbiótica, que não tem essa separação, o filho não sabe se reconhecer, né? Sem essa mãe. E aí ele fica dependente 100%. E aí também tem uma questão de... A mãe deixa de fazer o que faz ela feliz, né? Por conta do filho, para estar com o filho, e a responsabilidade do filho nisso, né? Como que ele se sente? Eu sou o responsável pela felicidade da minha mãe. E quando, muito pesado. Muito. E quando ele chegar na idade em que ele vai viver a vida dele, a mãe ficou ali parada. E só vivendo para ele. E a mãe faz o que agora, né? Nessa separação, quando ele começar, ou ela, enfim, namorar, aí vai casar, e a mãe passou a aí é o ninho vazio, né? Que dizem, a síndrome do ninho vazio. Tem, mas se você tem uma vida que você tem as suas atividades, seu trabalho, enfim, acho que isso acontece, essa síndrome deve acontecer naturalmente, essa tristeza, né? Acontece. Mas você tem um monte de outras preocupações. Agora, se a mãe só vive para o filho, e aí ferrou, então, como ela disse, tem que ter essa separação para ter conexão. Você não conecta nada que é simbiótico. Não há conexão. Ele não se reconhece, como ela disse. A mãe também acha que vai viver a vida daquele filho, né? Já vive, né? Tem uma época que a gente vive mesmo, mas tem que ter essa separação para ele ter autonomia e poder se reconectar com a mãe, se conectar realmente, genuinamente. Você tem que ser diferente para se conectar.
né? Você não pode estar na simbiose, senão não tem. Exatamente. Bom, vamos dar continuidade. Esse episódio está incrível. Então, se você ainda não compartilhou, compartilha com outras empresárias para poder estar vivenciando tudo que está aqui, né? As histórias contadas pela Ana, pela Isabela, trajetória aí dentro do empreendedorismo, falando um pouco também sobre a parte de maternidade, transições da vida, resiliência, momentos de resiliências. Bom, Ana, quando em momentos que surgiram dúvidas ou situações mais difíceis na sua vida, o que te ajudava a se reconectar com a sua missão de psicóloga e seguir em frente? É saber que eu queria contribuir mesmo socialmente, para eu ver o meu valor e o quanto que uma palavra minha faria falta para alguém. Não é assim a questão de, não, eu sou muito importante, mas para alguém eu tenho que ser. Principalmente para mim. Então, eu tenho que acreditar que eu tenho alguma coisa a agregar para alguém. E eu gosto muito de ajudar, de sentir que eu estou contribuindo de alguma forma. Às vezes atrapalho, mas estou na melhor das intenções. Mas isso é o que me motiva nos momentos mais desafiadores, né? Que a gente fala assim, será que é para continuar? Né? Será que eu devo? Eu principalmente pensava na modificação que eu poderia trazer, pelos meus estudos, pela minha empatia, sim, por alguma coisa que eu pudesse agregar, modificar no mundo, na vida de alguém, de alguma forma. Então, eu vi o quanto que a falta do meu trabalho poderia trazer para alguém, sabe? Então, por aí é que eu eu acho que é um ponto que eu também coloco muito assim no meu dia a dia, né? Aqueles dias que a gente acorda mais desmotivada, que gera alguma dúvida, né? Ou até assim, passando por alguma situação. Acho que o que me prende muito é isso. Nossa, se eu parar, o que acontece, né? Com tudo que tá rolando aqui, né? Com todos os projetos, com todos os clientes, com, enfim, comunidade. O quanto aí a gente começa a relembrar, né? De tudo que a gente já ouviu de feedback, de transformação, enfim, de resultados. E fala, não posso parar. Né? Não, né? Não, é pensar nesse propósito, né? Como você falou, né? Transformar vidas. E aí é isso também que aqui a gente tem bem forte. Isabela, você mencionou, né, que a demissão foi um ponto de virada aí na sua trajetória. E você já tinha se imaginado, em algum momento, empreender? Ou foi a demissão que foi esse pontapé inicial e aí agora, né, sem olhar para trás para o mundo corporativo? Como é que foi o empreender para você nesse sentido? Olha, eu acho que toda... Ai, caiu. Obrigada. Todo estudante de psicologia, é uma teoria minha, tá? Mas acho que 95% das estudantes de psicologia, 2 estudantes, entram na faculdade querendo clínica, porque é aquele estereótipo do psicólogo, né? Então, quando eu iniciei a minha faculdade de psicologia lá em 2007, eu queria a clínica, mas eu logo vi que eu sempre fui uma pessoa muito pragmática, objetiva e tal. Então, eu achei que aquilo ali tinha mais a ver comigo, ir para o lado de recursos humanos, né, para uma parte mais corporativa. Mas assim que eu entrei no mercado de trabalho, depois que eu entrei, eu nunca me imaginei empreendendo, nunca. E aí foi a demissão que me fez dar um duplo twist carpado na minha vida, repensar absolutamente tudo e encarar, porque eu falo que não é coragem, é clareza, né, que a gente tem que ter. E aí eu acho que a clareza traz a coragem, né, mas eu acho que não é para todo mundo, né? Não é simples, não. Não é simples. E no início da sua trajetória, qual foi a maior dificuldade que você enfrentou dentro do empreendedorismo? No início, eu falei aqui da minha dificuldade em lidar com a instabilidade financeira, né? Então, assim, cada mês eu recebia X, Y, né?
E eu acho que um grande desafio foi entender como que funcionaria o meu fluxo de caixa anual, né, a partir de uma nova... De um novo modelo de trabalho, né? Então, assim, eu entendi que eu teria que fazer mudanças na minha organização financeira, né? Então, eu aprendi que, na verdade, eu teria que separar a minha empresa, né, da Isabela, né? Não é a mesma coisa. Então, assim, são várias fases do empreender, do empreender, né? Que eu acho que a gente vai aprendendo muito. A gente aprende muito, né? Muito, É verdade. muito. Ana, se pudesse voltar no tempo e conversar com a sua versão mais jovem, qual seria o principal conselho que daria? Que tá tudo bem, que eu tenho que ter autoconfiança, que as minhas ideias podem ser esclarecedoras desde que eu consiga organizá-las. Eu acho que assim, é porque quando eu era mais jovem, né, eu pensava em muita coisa e, né, a gente tem esse ímpeto assim de pensar muita coisa, mas já acaba que nada dá muito certo, assim, né? Porque você tem que ter uma resiliência, você tem que ter uma disciplina e tudo mais. E aí, olhando assim, né, hoje, como eu estou organizada, né, assim, aí eu falaria para ela, fica calma, no momento certo, eu sei que tem vários tipos de momento certo que a gente pode dizer aqui, mas no momento certo vai acontecer. E se não aconteceu é porque não era. Se você não pegou aquela rua naquele dia que aconteceu certa coisa, é porque não era para você. E se você pegou e aconteceu alguma coisa, era. Então, você é uma pessoa boa, tenta ser ética, né? Então, só segue, segue. O coração tá no lugar certo. Legal. Segue. Falaria isso. Muito bom. Uma coisa que você falou, né? Quando a gente é muito nova, a gente toma, assim, decisões, né? Que vão, assim, que muitas vezes ou pela maré que tá ali, ou que não era tempo, né? Não, você decidiu uma carreira inteira, né? Exato. E achar que aquilo ali vai ser pro resto da vida. Com 18 anos. Exatamente. Eu acho isso uma loucura, Sabe? gente. Eu penso nisso. Hoje Eu falo, não sei se meu filho vai fazer faculdade logo com 18, não. Se ele quiser esperar. Eu não sei nem se as minhas vão Vão fazer a faculdade hoje em dia. Faculdade Ou vai vão ficar uma fazer, coisa né? da época da vovó. Eu também. Eu acho que já. Eu acho que já. Tá, mas Eu falo, filho, trabalha trabalha igual a mamãe. Alguma coisa de mídia social. Mas sabe que eu acho que as faculdades, elas demoram muito para entender o mercado de trabalho, né? E se atualizarem e tal. Então, elas ficam defasadas muito Ensina o rápido. mercado de trabalho, né? Ela ensina teoria, ela não ensina nada. Ela não ensina o profissional a se vender, por exemplo. Exatamente. E todo profissional... Então, E todo como é que faz profissional... o consultório? Ele precisa saber, né? Fazer uma reunião comercial, enfim, dependendo. Precisa saber se portar, né? Enfim. Oratória, um negócio. É o básico. E não, eu acho que as faculdades vão precisar se renovar aí também, né? Não sei se já está acontecendo, mas... Tem que adaptar a questão técnica, mas tem que se adaptar ao mundo real. Exato. Foi o que eu falei, tipo, quando eu fiz a faculdade lá atrás, eu escolhi serviço social, atuei 1 ano só na área, mas não era, tipo, algo que eu queria muito, mas porque tinha que fazer uma faculdade. E aí, dentro das poucas possibilidades que eu tinha, era o que se encaixou ali. E aí, essa decisão de jovem, né? Tem que fazer. É que tinha que fazer, que ela tinha 18 anos quando eu entrei na faculdade. A minha família toda era do direito, né? Então eu já vinha assim, ó. Direito. Mas eu não me arrependo, não, porque é uma faculdade belíssima, que te dá uma noção, ainda mais com 18 anos. Eu via casos concretos ali que eu falava, gente, realmente, esses problemas que acontecem aqui, tem na lei. Que legal. Olha, junta uma coisa. Não. É legal, é bonito. É um conhecimento. Todo respeito, juro pra vocês. Mas para mim não era o que... Quando eu terminei o 2º grau, eu sempre conto. É sempre aquela opção, né? Ou faz concurso ou faz a faculdade. Normalmente era assim, né? E aí eu falo que eu escolhi as 2 coisas. Primeiro eu fui pro concurso. Eu falei, vou fazer concurso, né? Ter estabilidade. Aí estudei. Acabou que apareceu uma oportunidade de morar na Alemanha. Eu fui pra Alemanha. Voltei da Alemanha, não consegui continuar com visto, voltei. Quando voltei, eu falei, não vou voltar a estudar não. Vou fazer o quê? 2ª opção, faculdade. Nunca atuei na área de gestão ambiental. E escolhi porque
tem que escolher alguma coisa. Eu falei, meio ambiente, ajudo a humanidade. Eu queria uma coisa rápida, e era um tecnólogo, enfim. E é isso, porque acontece muito isso. Não sabe o que vai fazer, tu faz qualquer coisa ali, né? E às vezes nem segue, eu nunca segui. Jovem. Mas acho que agora os jovens estão mais antenados. Então, com certeza. Gente. Com certeza. Isabela, qual livro, curso ou mentor mais marcante aí na sua jornada dentro do empreendedorismo? Qual livro, curso ou mentor? Bom, a mentora mais importante que eu tive foi a Lívia Roque, né? Que eu entrei na mentoria dela no início desse ano. E assim, ela me abriu as portas para entender o que era o branding e business, né? Então, e o mercado digital, né? Como um todo, assim. Ela é maravilhosa, né? Minha musa inspiradora. Mas certamente Lívia Roque. Lívia Roque. Muito bom, né? Acho que nessa jornada também, né? Você ter alguém que já trilhou o caminho e que vai poder te mostrar, não vai por aqui, vem por aqui e tal. Eu acho que é essencial também dentro da jornada do empreendedorismo. Encurta, né? O nosso caminho. Pegar alguém que já passou por isso, né? Sim. Mas eu também destacaria outro curso, né? Um curso muito importante que eu fiz, que foi o curso... O coaching, ele é muito banalizado, né? Então, assim, quando a gente começa a trabalhar com o coaching, a gente tem que escolher um curso de peso, né? Então, eu escolhi o curso de uma... foi a primeira coach da América Latina, né? Que é a Eliana Dutra. E ela é maravilhosa, uma coach incrível. E no curso dela, ela me ensinou muito. E foi a partir desse curso dela que eu consegui a minha credencial de coach internacional. Então, eu tenho o PCC, que é o Professional Certified Coaching, que é uma credencial dada pela International Coaching Federation. Então, foi a partir do curso dela. Então, foi muito importante para mim. E ela me ensinou muito. Legal. Muito bom. Agora, para as duas. O que vocês fazem para manter o equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal? Quem responde primeiro? Ana? Posso responder? Tem equilíbrio? Boa. Bom, o que eu faço é realmente saber que tem determinadas horas que eu vou ter que parar, né? E observar minha família, né? Parar e agora é um momento que eu não vou mais atender o telefone. Então, aí faz o quê? Faz uma viagenzinha, né? Aí desliga o celular, principalmente. Consegue? Né? Eu sou bem desapegada. Eu levo até o notebook para viajar, meu Deus. Não, eu sou bem desapegada. Assim, na hora que eu falo, é isso. Eu consigo. Bom. Mas é determinada, né? Assim, nesse período aqui, não vai dar. Então, eu acho que é assim, é programação. Sim. Porque realmente o trabalho, né? A pessoa que empreende, depende só de si, é muito difícil de você conseguir entender os limites. Porque, exemplo, a Emolink sou eu. É tudo ali, é a minha ilustração, são os meus pensamentos, os meus estudos, as teorias que eu li, as que eu estou lendo. E está sempre em constante evolução, constante. Assim, sou eu. Então, como é que eu vou falar que isso é trabalho, isso não é trabalho? O meu, sabe? Para minha clínica também, né? Para minha clínica, tudo que eu vivo, toda a experiência, eu trago, eu faço uma comparação. Então, assim, é muito difícil, mas dentro dos limites, coisas a serem feitas e tudo mais, é assim, tem que respeitar, né? Mas difícil. E você, Isabela? Então, eu acho que ter aquela clareza, né, que eu falei, do que é importante para mim, me ajuda muito a manter esse equilíbrio. É claro que, às vezes, eu acabo dando um foco a mais aqui, né? Essa semana, por exemplo, é uma semana que eu tô com a agenda muito cheia. Então, assim, eu já sabia, né, que essa semana a minha vida pessoal ia ficar mais debilitada. Sim. Ok, mas já era esperado. Mas, assim, eu como autônoma,
eu consigo ajustar o meu horário. Então, assim, eu só atendo na parte da tarde, né? Então, amanhã eu deixo livre para ficar com meu filho, para fazer uma reunião que eu queira fazer, uma reunião eletiva e tal. Mas eu deixo a minha manhã mais livre. Mas eu vou até 7 horas. Hoje, por exemplo, eu vou até às 8, né? Então, assim, mas isso não é normal e eu não naturalizo isso. Então, eu tô sempre cuidando muito, porque eu tenho uma tendência a querer trabalhar muito. Então, assim, eu tô sempre lendo ali, né? Vendo a minha agenda, mas entendendo quantas horas que eu tô trabalhando aqui nesse dia e tal. Então, no outro dia eu compenso para tentar dar essa equilibrada. Bom, Ana, o seu método de conexão transformou a sua clínica, né, em algo único. Como foi perceber que você estava impactando a vida das pessoas de maneira tão profunda? Olha, é incrível, né? Porque, assim, você vê as pessoas... É tangível, né? O negócio tá ali, ele existe. E, às vezes, eu tô, assim, na rua ou na escola das minhas filhas e tudo mais, e tem uma pulseira também que é para as mães. E eu vejo as mães ali usando, e todas elas vêm, Ana, olha aqui. E, tipo, não foi combinado. Hoje mesmo, na escola da minha filha, mamãe chegou, olha aqui, eu adoro. Aí eu fico assim, ó... Gente, que legal, eu fico arrepiada. Mas é porque realmente me traz um lugar no mundo, sabe? Me faz pertencer. Então, assim, é isso. Pra mim, Impacta. Muito bom. Isabela, qual a mensagem principal que você quer passar para as pessoas que procuram o seu trabalho? Ai, que pergunta difícil, gente. Vocês tinham que ter me avisado dessa para eu me preparar. Mensagem principal é o seguinte. Eu acredito muito que a gente precisa cuidar do nosso tempo. Porque tempo é a nossa vida. Né? Então, assim, seja o executivo, seja a pessoa que está fazendo uma transição de carreira, né? Seja uma mãe de 3, né? Eu acho que... E eu passo muito essa mensagem para todos os meus clientes, né? A gente precisa ter clareza sobre o que é importante para a gente e sobre como que a gente divide o nosso tempo de vida. Porque se a gente não souber dividir o nosso tempo de vida focando no que é importante pra gente, a gente começa a sentir um incômodo interno do tipo assim, não tá legal, não tem alguma coisa que não tá no lugar certo. Se a gente não para olhar para isso, a gente não muda e não ajusta a rota. Então, e a gente continua usando o nosso tempo de vida com o que os outros esperam da gente, não com o que a gente realmente quer. Então, eu estou sempre ajudando os meus clientes a fazerem essa reflexão profunda sobre a vida deles, né? Como eu falei, eu não separo carreira da vida, né? Então, assim, a nossa carreira, ela tem que ela está dentro da nossa vida e ela tem que fazer parte da vida que a gente quer ter, né? E não... Enfim, só a carreira que eu quero. Sim. Muitas vezes eu olho, eu atendo, assim, executivos e eu sei que, normalmente, para você chegar num patamar executivo, você trabalhou pra caramba e continua trabalhando e o cara é viciado em trabalho, sabe? E aí não consegue ter uma vida boa porque ele se viciou em trabalho. Ele não sabe mais quem é ele que não seja trabalhando. Exato. E quando é demitido? E quando é demitido, acabou. Quando sabe, e não só fica quando perdido, é né? demitido. Tanto que muitas pessoas deprimem depois que aposentam. Porque vivem uma vida inteira com a identidade vinculada ao trabalho. E aí, quando perde o trabalho, né? E aí faz o quê? Quem sou eu? Exato. Quem sou eu a partir de agora? Então, é muito importante a gente olhar para esse contexto, assim,
né, globalmente. Eu acho que linka com o que você falou, né, de valores, né? E por isso que tem que andar junto. Se eu quero ter um cargo de executivo e meu valor principal é a família, quanto que isso vai impactar na minha família? Então, vou aceitar e aí eu não vou viver aquilo que para mim é o principal, o valor é a família. Então, né, tem que estar junto, a carreira e a vida não separa, porque um impacta diretamente no outro, né? Exatamente. Se você tá infeliz na sua vida, como é que você vai aparecer Exato. bem para trabalhar? Não Você não chega- aparece. Não é a maior hipocrisia do mundo a gente tentar separar. Uhum. É falar assim, ó, deixa seus problemas em casa e vem trabalhar, não interessa. E até vice-versa. Chegar em casa, esquece trabalho. Você não esquece trabalho. Sim, não esquece. Aconteceu alguma Como? coisa que mexeu com você no trabalho. Você vai chegar em casa... assim, pode ter gente que consegue, eu acho meio difícil. Ai, não, Sei. somos pessoas, né? A mesma pessoa que vai trabalhar é a mesma pessoa que tá em casa. É. Não existe um corte Refletir, ali. exatamente. Não tem Chegou como aqui, não botou pensar. uma máscara e foi. Exatamente. Bom, estamos chegando, né, ao final. Mas antes, Ana, para mulheres que estão buscando transformar a maneira como trabalham e impactam pessoas, qual conselho você daria? Bom, eu acho que é importante você se conhecer, né? Saber qual o seu propósito, reconhecer a mudança que você traz, né, para a sociedade, para alguém, e ter coragem e gentileza. Perfeito. Isabela, para quem está pensando em mudar de carreira ou encontrar novos caminhos, qual seria a sua mensagem de incentivo? Bom, essa é a minha especialidade, então vamos lá. Só não foi tão difícil assim. Primeira coisa, olha para dentro, faça um mergulho em você mesma. Segundo, amplia os seus horizontes, amplia as suas perspectivas do que você pode fazer, conectando quem você é com o que o mundo está precisando hoje. E terceiro, tenha um olhar estratégico. Olha para tudo isso e entende aonde você quer chegar e como e o que você vai fazer para chegar onde você quer. E aí as coisas acontecem. Aí só falta você executar. Mas vai, porque escuta seu coração e vai. Muito bom. É isso. Bom, queremos agradecer imensamente a Ana e a Isabela por compartilhar suas histórias reais e tão cheias de desafios aqui, de coragem, né, também. Este episódio é um lembrete, né, para dizer pra gente que mudanças podem sim acontecer, que a gente pode sim se reinventar, mas que as transformações acontecem e elas são incríveis, né? Maravilhoso. Obrigada. E se você gostou deste episódio, compartilhe com uma amiga ou uma empreendedora que está precisando de uma dose de inspiração. E não deixe de acompanhar o Trinhas Podcast. E até o próximo episódio. Muito obrigada, meninas. Obrigada, gente.